Boa noite, irmãos. Gostaria de, nesta noite, ler um texto para uma reflexão na palavra do Senhor. E este texto se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 10. Ouça o texto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, nesta semana, o reverendo Ael, em uma de suas mensagens, falou sobre a importância da gratidão. De fato, é preciso que tenhamos sempre um coração agradecido. Esse coração agradecido é o que vai testemunhar sobre o nosso contentamento em relação à vida, às pessoas, às amizades, aos acontecimentos, enfim, aos fatos à nossa volta. Com toda certeza, queridos, esta passagem ou a carta de Paulo aos Filipenses é a carta que com maior clareza fala da experiência de um coração agradecido, da gratidão profunda e sincera. Acredito que nenhum outro texto da Bíblia fala com tanta propriedade deste assunto, gratidão, do que a carta de Paulo aos Filipenses. Esta carta de Paulo é conhecida como a carta da alegria, em razão da insistência com que Paulo fala nela sobre a alegria, sobre uma atitude de alegria. Porém, meus irmãos, essa veemência de Paulo em falar sobre a alegria ou a respeito da alegria é uma insistência do apóstolo Paulo que não esconde ou oculta a sua gratidão a Deus. O apóstolo Paulo estava agradecido a Deus pelo que a igreja de Filipos havia providenciado para ele. Por isso, eu acredito que esta carta poderia também ser chamada e ser conhecida como a carta da gratidão, porque nela o apóstolo Paulo fala sobre a gratidão no seu coração. Os fatos, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. E quando a igreja tomou conhecimento da sua prisão, a igreja logo tratou de enviar alguém da sua confiança para auxiliar Paulo naquilo que ele precisasse. E enviou Epafrodito. Logo depois, a mesma igreja decidiu enviar para o apóstolo Paulo recursos financeiros que fossem necessários para cobrir suas necessidades. De modo que a igreja de Filipos revelou esse cuidado, este zelo para com o apóstolo Paulo. Assim, tudo indica, meus irmãos, que a igreja de Filipos, a igreja colocada naquela cidade, tinha uma dívida de gratidão com o apóstolo Paulo. No passado, o apóstolo Paulo tinha tido uma visão em que para ele apareceu um varão macedônio que afirmou para o apóstolo Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, entendendo que isto era uma orientação do Espírito do Senhor, ele partiu para a Macedônia e lá, naquela região, ele pôde plantar esta igreja. Por isso, a igreja de Filipos agora manifesta a sua gratidão pelo apóstolo Paulo. Criou-se um vínculo, um elo entre a igreja
de Filipos e o apóstolo Paulo. E o propósito do apóstolo Paulo em escrever essa carta foi, sobretudo e principalmente, para falar para a igreja a respeito da sua gratidão pelo que a igreja, aquela atitude que a igreja tinha tomado, a igreja tinha adotado diante do apóstolo Paulo naquela circunstância em que o apóstolo Paulo estava lá para pregar o evangelho na cidade de Roma. Meus queridos irmãos, a pergunta que nós fazemos agora é o que esta passagem no último capítulo da carta aos Filipenses tem a nos ensinar. É claro que, aproveitando a oportunidade, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, também falou e exortou sobre outros assuntos. Ele falou, por exemplo, sobre a necessidade de resistir aos falsos ensinos, os ensinamentos heréticos. Ele exortou a igreja, também aproveitou para exortar a igreja sobre a necessidade da união entre os irmãos, também sobre a necessidade da humildade, da firmeza na hora das provações. Pois a pergunta que nós fazemos então é: que lições podemos tirar desta passagem no último capítulo, capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses? Que aspectos da sua gratidão sincera, verdadeira, podem ser destacados nessa oportunidade para a nossa edificação e para o nosso conforto? Bom, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que o apóstolo Paulo aqui está nos mostrando que ele tinha uma gratidão encapsulada pela alegria no Senhor. A gratidão era envolta na alegria no Senhor. Essa é uma atitude e uma das características da igreja e do cristão verdadeiro. Seu coração está tomado pela alegria no Senhor, não importando as circunstâncias. Paulo, como eu já disse, estava preso, ele se encontrava preso. Mas isso não constituiu um obstáculo para que ele manifestasse a sua alegria. Havia gozo no coração do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos procurou com esforço, certamente, suprir as necessidades do apóstolo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo, afirma que ele estava suprido, mas a alegria dele não se restringia ao fato daquela ajuda ter chegado a tão boa hora para o apóstolo Paulo. Sua alegria era uma alegria no Senhor. Por isso ele diz no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Nesse verso primeiro ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor. É isto que Paulo está revelando. Uma gratidão envolta em uma alegria no Senhor, Jesus Cristo. Paulo sabia que Deus estava, através da igreja, manifestando o seu amor e a sua providência para com ele, servo do Senhor. A igreja era um instrumento de Deus naquele momento da sua vida, assistindo em suas necessidades, e ele estava alegre e grato por isto, por esta atitude da igreja e por Deus estar usando a igreja como instrumento nas suas mãos para alcançar o apóstolo Paulo em Roma. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós somos incorrigivelmente ingratos, somos queixosos, reclamões, pessoas permanentemente insatisfeitas, quando na verdade nós deveríamos ser pessoas alegres e gratas ao Senhor. Deveríamos manifestar alegria no Senhor, no nosso coração, por tudo, pela vida, pelas bênçãos recebidas do Senhor, por aquilo que Ele faz por nós e através de nós. E ao invés de manifestar constante ingratidão, deveríamos também aprender com a igreja de Filipos a ajudar e estender as mãos àqueles que estão no trabalho, no campo, semeando a boa semente do Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos aprender a fazer isto. A igreja de Filipos alcançou o apóstolo Paulo com a sua generosa ajuda, sendo instrumento de Deus. Precisamos aprender a ajudar e apoiar alegremente
a obra do Senhor e aqueles que estão pregando a palavra do Senhor. Missionários, pastores, evangelistas, pessoas que se desdobram e estão dedicando a vida para a proclamação do Evangelho do Senhor. Segundo lugar, nós aprendemos aqui que Paulo está manifestando uma gratidão embalada pela determinação no Senhor. Ao agradecer a ajuda que a igreja lhe deu, Paulo revela que em outro momento ele se viu só, praticamente abandonado. E também faz menção das tribulações que lhe sobrevieram no trabalho da proclamação do Evangelho. Aqui no verso 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, no verso 15 ele diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está dizendo para a igreja que em outro momento ele se sentiu só, praticamente só, abandonado, mas a igreja estendeu a mão e ajudou o apóstolo Paulo. As provações que Paulo experimentou, as privações de ordem material, não constituíram um obstáculo para que Paulo prosseguisse com determinação e firmeza no seu trabalho de proclamação do Evangelho. Aqui também, Paulo podia afirmar, como falou à igreja de Corinto: porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando o apóstolo Paulo dependia totalmente do Senhor, aí é que ele se sentia ainda mais forte, mais determinado para realizar o trabalho. Tudo posso naquele que me fortalece. A sua união com o Cristo vivo, exaltado, era o segredo da sua motivação permanente, inabalável. O seu vigor, a fonte do seu vigor, a sua determinação estava no Senhor. Uma das exortações que Paulo fez nesta carta aos Filipenses foi sobre a presença de falsos ensinos rondando a igreja, falsos profetas. E um destes ensinos que ele estava alertando a igreja era o legalismo. E o apóstolo Paulo sabia que para responder a esta ameaça era preciso determinação e firmeza. Esse perigo exigia determinação e firmeza, sem o que a igreja corria risco. Não se enfrenta o erro senão com determinação e firmeza. Aqui mesmo nesta carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz que enfrentou com firmeza a ameaça do legalismo com a afirmação e a sua convicção a respeito da justificação pela fé. Ele diz aqui no verso 8 e 9 do capítulo 3, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero-as como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos que eles deveriam responder às ameaças com firmeza e determinação, e a convicção de que é pela fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, por que hoje a igreja não está determinada, tão determinada, revelando essa determinação? A igreja e seus membros não podem ser uma igreja desanimada, cansada, desmotivada. Sua determinação e firmeza precisa ser uma experiência contínua. Ela precisa agir com firmeza. Acreditar naquilo que no passado uma vez cantou, baseado nas Escrituras Sagradas, a alegria do Senhor, a nossa força é. Por que falta a tantos membros da igreja a determinação e a firmeza? Porque nós muitas vezes não estamos sendo firmes e determinados e corajosos para responder
as ameaças ou os ensinos falsos que vêm sobre a igreja. Terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses e falando da sua gratidão, ele estava também manifestando uma gratidão ancorada na confiança absoluta no Senhor. No verso 19, ele diz para a igreja: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo estava absolutamente certo de que o Senhor haveria de retribuir aquele gesto da igreja de Filipos, aquela atitude da igreja. O Senhor, Paulo declarou, haveria de suprir cada uma das necessidades daqueles irmãos que tão amavelmente assistiram o apóstolo Paulo na prisão e durante o seu trabalho de pregação da palavra do Senhor e do Evangelho em Roma. Deus acrescentaria à igreja edificação espiritual, e Paulo sabia disso, crescimento para a igreja. E tudo seria para a glória do Senhor. Essa era outra convicção do apóstolo Paulo. Tudo que se passava com ele e com a igreja seria para a honra e a glória do Senhor. Meus queridos, todos nós sabemos, Paulo poderia ter realizado o seu trabalho sem a colaboração da igreja de Filipos, mas jamais teria realizado sem a confiança absoluta no Senhor ressurreto. Sem a firmeza e a certeza de que tudo era para a glória do Senhor, o seu Salvador, Paulo não teria conseguido fazer o trabalho. A sua gratidão no seu coração estava ancorada também na confiança absoluta no Senhor. E isso é o que nós aprendemos aqui. Ele estava dizendo para a igreja: vocês me socorreram, vocês me auxiliaram, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus retribuirá a vocês. O Senhor retribuirá à igreja tudo que a igreja fez. Meus queridos irmãos, é preciso confiar sempre naquele que nos convoca para pertencermos à igreja e para realizar a sua obra. Nós precisamos confiar no Senhor. Um coração grato, um coração alegre, um coração determinado, voltado para a glória do Senhor, é o que se espera da igreja do Senhor nesse tempo tão difícil que nós vivemos. Esse século 21 que nós estamos vivendo, tão difícil, a igreja mais do que nunca precisa revelar a sua gratidão profunda, a sua alegria no Senhor, a sua determinação e firmeza no Senhor e a sua confiança no Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, para que você possa manifestar isto na sua vida, essa alegria abundante, que independe das circunstâncias, esta determinação e esta firmeza, esta confiança absoluta no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a carta para agradecer, mas revelou que a sua gratidão estava calcada nesta alegria. Por isso ele exortou tanto a igreja para ter alegria no Senhor. Ele disse: alegrai-vos no Senhor. Vamos orar. Nosso Pai e nosso Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor diariamente em nossas vidas revela a sua providência, cuidando, ó Deus, de cada um dos teus filhos, assistindo a igreja, ó Deus, em suas necessidades. Mas nos tempos que vivemos, tempos tão difíceis, nós carecemos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, para que não só o nosso coração seja um coração alegre, mas seja um coração determinado e confiante no Senhor, para que nós possamos vencer tudo para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor.